Sabe aqueles projetos públicos que a gente vê nas notícias, as obras, os serviços? Pois é, por trás de tudo isso existe uma engrenagem que a gente quase nunca vê, mas que é absolutamente essencial para fazer a máquina pública funcionar. Hoje, vamos dar uma olhada de perto em quem são esses profissionais que, lá nos bastidores, garantem que o governo entregue o que promete. Todo mundo já sentiu aquela frustração, né? De ver um projeto público que simplesmente não anda. Obras que atrasam, serviços que deixam a desejar, dinheiro que parece que some no meio do caminho. Vamos mergulhar fundo para entender por que isso acontece com tanta frequência. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? É muito fácil a gente apontar o dedo para a política ou para a famosa burocracia. Mas, na verdade, as causas reais muitas vezes estão bem escondidas. Elas estão em falhas de processos básicos que acontecem bem longe dos holofotes. E aqui estão os sintomas que a gente conhece bem. Desperdício de dinheiro, serviços ruins, atrasos que parecem não ter fim. Mas o ponto crucial aqui é entender que isso é só febre, não é a doença em si, sabe? São só os sinais de que alguma coisa muito mais profunda, lá na estrutura da gestão, não está funcionando como deveria. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a encontrar uma resposta, uma luz no fim do túnel. A solução para muitos desses problemas está em fortalecer algumas funções que, apesar de discretas, são os verdadeiros pilares de uma boa gestão. São os chamados papéis escondidos. E olha, não dá para pensar neles como simples burocratas, de jeito nenhum. Eles são, na verdade, guardiões dedicados. São essas pessoas que garantem a integridade na hora de usar o dinheiro público, transformando o que está no papel em realidade. E a coisa é séria, viu? A atuação desses profissionais não é uma escolha, é uma exigência da lei. Isso foi até reforçado por legislações como a nova Lei de Licitações e Contratos, que deixa bem claro quais são as responsabilidades de cada um. Para a gente entender melhor, existem 4 papéis que são a base de tudo isso. Vamos ver quem são esses profissionais que formam, de fato, a espinha dorsal de uma gestão pública que funciona de verdade. O legal de ver assim, lado a lado, são as metáforas, que dizem tudo. A gente tem o maestro invisível, os olhos atentos, o guardião do futuro e o coração da logística. Pensa só no poder desses nomes. Cada um deles tem uma missão super crítica para o sucesso de qualquer projeto do governo. Primeiro, o gestor de contrato. Imagina ele como o maestro de uma orquestra mesmo. É ele quem rege tudo, garantindo que o que foi planejado aconteça, fazendo a ponte na comunicação e, claro, sempre de olho para que o interesse público seja a prioridade número 1. Depois vem o fiscal de contrato. Esse está lá na linha de frente, no campo de batalha, sabe? É quem vai lá conferir se o material que chegou tem qualidade, se o serviço foi feito direito. Ele é, literalmente, a primeira barreira de defesa do nosso dinheiro. E o gestor de risco, esse aí quase tem uma bola de cristal. Brincadeira. Mas o trabalho dele é olhar para o futuro. A função é mapear tudo que pode dar errado e já criar as proteções para evitar o desastre. Ele age antes do problema acontecer, não depois. Por último, mas super importante, o almoxarife, o coração da logística. Pode parecer um trabalho simples, mas imagina um hospital sem os equipamentos certos. A função dele garante que tudo, de uma caneta a um aparelho de cirurgia, esteja no lugar certo, na hora certa, evitando que serviços essenciais parem. Ok, mas e se esses papéis falham? O que acontece quando essa turma não faz o trabalho direito? Bom, aí as consequências são bem pesadas e vão muito além de um simples probleminha administrativo. É um efeito dominó de verdade. Uma pecinha cai e derruba todas as outras. Começa com a falha de um desses profissionais e, num piscar de olhos, vira prejuízo financeiro, serviços de péssima qualidade para a população e, no final, ainda cria um ambiente de trabalho péssimo para todo mundo. E vamos falar de dinheiro, né? O prejuízo é direto. Significa, por exemplo, pagar por um serviço que nunca foi feito, aceitar um material cheio de defeito ou até perder recursos por pura falta de controle no estoque. É o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo, indo literalmente pelo ralo. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia para ficar ainda mais claro. Uma gestão que funciona significa que o hospital tem o material que precisa para fazer uma cirurgia. Já uma gestão que falha significa que essa mesma cirurgia vai ser cancelada. Simples assim. De um lado, um prédio público limpo e seguro. Do outro, um lugar insalubre. A falha desses papéis escondidos afeta a vida das pessoas diretamente. E a conta não fica só para a instituição, não. O servidor que falha nessas tarefas pode ser responsabilizado
pessoalmente. Isso pode acontecer na área administrativa, na civil e até na criminal. Em alguns casos, a pessoa pode ter que devolver o prejuízo com o próprio patrimônio. A coisa é bem séria. Depois de ver tudo isso, fica bem óbvio, né? Prestar atenção nesses profissionais, valorizar esse trabalho, não é um detalhe. É o centro de uma administração pública que realmente funciona para as pessoas. Tem uma citação que resume isso de forma perfeita. Eles são os pilares essenciais que sustentam a legalidade, a eficiência, a transparência e a integridade da máquina pública. Se esses pilares enfraquecem, a estrutura toda corre o risco de desmoronar. Então, no frigir dos ovos, o trabalho desses guardiões ocultos é a base de tudo. É o que sustenta um governo que serve de verdade à população. Eles garantem que as leis sejam cumpridas, que dinheiro seja bem gasto e, o mais importante, que os serviços cheguem com qualidade a quem mais precisa. Por isso que capacitar, valorizar e dar as ferramentas certas para esses profissionais não pode ser visto como um custo. É, na verdade, um investimento. Um investimento direto na construção de um Estado mais forte, mais transparente e, acima de tudo, mais eficiente para toda a sociedade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Será que a verdadeira medida da eficácia de um governo não está tanto nas figuras de liderança que a gente vê na TV todo dia, mas sim na competência e na dedicação silenciosa desses guardiões que trabalham sem parar nos bastidores? Fica aí a pergunta.